Só lembrando que semana que vem também, na quarta-feira, vai ser feriado, tá? Bom demais, hein? Aí na próxima semana vai ser só postagem, tá? Porque eu também vou para uma reunião em Teresina, com as outras coordenações, e aí a gente vai estar nessas reuniões, não tem como eu fazer aula Meet lá com vocês. Inclusive, a gente tem que. Eu vou ver aí com vocês o que a gente pode fazer em relação ao Durante a semana eu vou explicando para vocês, tá? Qualquer coisa, se vai ter postagem, se não vai, se a gente faz meet, se não faz, enfim. O importante é que a gente vai avisando para vocês, tá? Então, vamos lá, vamos começar aqui a falar de teoria da demanda e teoria da produção. Eu tinha colocado para vocês só como teoria da demanda, que é justamente essa teoria que fala da teoria do consumidor, é na perspectiva do consumidor, tá? Mas só o que acontece? A teoria da demanda, ela está ligada, né, diretamente com a teoria da produção. Então, se você vê uma coisa, você tem que ver a outra para poder ver os dois lados, né, do mercado. Então, você tem que entender o lado do consumidor e o lado do produtor. Ou seja, tem que entender a teoria da demanda e a teoria da produção, ou teoria da oferta, certo? Então, vocês vão ver essas duas nomenclaturas, tanto teoria da demanda, que é a mesma coisa que teoria do consumidor, como teoria da produção, que é a mesma coisa da teoria da oferta, tá bom? Então, a gente vai começar a entender agora o que é, tá? Essa teoria da demanda, o que é a demanda. Eu tenho certeza que vocês já chegaram em algum momento aí, né, das andanças de vocês pelo mercado, por uma, desculpa, por uma feira, né, de frutas, ou até mesmo nessas feiras que a gente tem aqui no centro da cidade, onde tem a oferta, né, de produtos. Aí tem o preço e tudo, onde você realmente procura e escolhe os produtos que você vai levar para casa, tá? Então, a demanda ou procura é justamente aquela quantidade de determinado bem ou de serviço, que também pode ser um serviço, né? Que o consumidor está disposto a consumir em um determinado período de tempo. Então, o quanto eu vou comprar de cada produto por um tempo, certo? Então, sempre está relacionada com o tempo, essas compras que a gente faz, né? Geralmente, por exemplo, a mãe de vocês, ou até mesmo vocês, né, fazem as compras ou quinzenal, ou semanal, ou até mesmo mensal, né? Tem alguns produtos que a gente compra por mês, né? Não é uma coisa que a gente vai comprar todo dia, todo dia, todo dia a gente vai ter que comprar. Claro que tem esses produtos ou serviços que a gente vai ter que fazer essa compra, né? Ou diária, ou semanal, enfim, vai depender aí do seu perfil consumidor, tá? Então, a demanda é justamente essa quantidade de um determinado bem ou serviço que o consumidor ele vai estar disposto a consumir por um determinado período, tá bom? Mas só que o que acontece? Como isso é uma quantidade que vai ser demandada de determinados produtos, tem alguns fatores que vão influenciar na escolha desses produtos, na demanda por produtos, por bens, tá certo? Então, vai depender de alguns fatores que eu vou mostrar para vocês. Então, por que eu escolho um determinado produto ou outro? É justamente esses fatores que vão fazer essa relação com as escolhas que nós vamos ter, né? Nós como consumidores. O primeiro deles é em relação à renda ou orçamento do consumidor. Então, se eu tenho determinada renda, X, e se o meu amigo tem uma renda de 5x, ele possivelmente, né, compre produtos diferentes do que eu costumo consumir, tá? Então, vamos analisar aqui essa partezinha aqui do fator da renda.
A renda ela é utilizada justamente para a gente poder adquirir um bem ou um serviço. Mas só que a renda, pessoal, ela limita essa quantidade de bem ou de serviço que a gente vai adquirir. Então, é lógico a gente pensar que quanto maior a renda, né, quanto mais você ganha, mais possibilidades você vai ter aí de consumir, né, quantidades maiores, né, ou melhores, ou enfim, né, de outros produtos e outros bens. Além disso, com uma renda maior, pode ser que o consumidor ele procure produtos mais caros, né, mas que tem também o seu consumo limitado pela renda. Então, independente do quanto eu ganho, eu sempre vou ter um limite, que é o limite da renda. Por mais que tenha eu que ganho, por exemplo, R$ 2.000, tem o José que ganha R$ 3.000, já tem a Maria que ganha R$ 10.000. Então, os produtos que a Maria vai consumir, o limite dela é aquele dali, é até R$ 10.000. O meu limite aqui é até R$ 2.000, certo? Então, tem gente que vai consumir bem menos, né? Enfim, mas tudo vai ter esse limite da renda. Então, possivelmente, quem, por exemplo, ganha R$ 10.000, vai escolher, como vocês estão vendo aqui nas imagens, né? Um carro melhor. Já quem ganha 2.000, 3.000 já procura um carro popular ou até mesmo uma moto, né? Então, a renda, ela faz essa delimitação do comportamento do consumidor, do que ele vai consumir, né? Bom, outro fator, o fator 2 que eu coloquei para vocês, é a relação com o preço do bem. Então, quanto maior for o preço do bem, menos ele vai ser demandado, né? E quanto menor for o preço, mais ele vai ser demandado. Ou seja, quanto mais caro ele for, menos gente vai comprar, né? A lógica seria essa. Entretanto, quanto mais barato ele for, quanto mais o preço for baixo, né, mais as pessoas vão querer comprar daquele produto, tá? Isso aqui, pessoal, é nessa ótica apenas do preço, né? Levando em consideração somente o preço nessa relação. A gente não está falando aqui de outras influências que podem ter, que é a questão do marketing, a questão do branding, né? Que é realmente da marca, né? Esses serviços que são feitos para valorizar, né, uma marca, um produto, enfim. Então, isso se deve ao fato dos consumidores eles estarem geralmente mais dispostos a comprar produtos que são mais baratos. Por exemplo, quando você reduz o preço do óleo, os consumidores eles vão estar dispostos a aumentar a quantidade desse produto que eles vão adquirir, tá? Do mesmo jeito que vocês estão vendo aqui na imagem. Quando você encontra uma camiseta, né, que está em promoção, né, você está muito mais propenso a levar, por exemplo, 2 camisetas, né? Então nesse sentido. Ou até mesmo se não tivesse, você não queria levar, mas está vendo que está em promoção, né? Está um preço mais abaixo, você já pensa em levar. Tenho certeza que já deve ter acontecido com vocês, não já? Já aconteceu. Quando vocês verem a placazinha da promoção, você chega. Eita, meu, chega o coração acelera, vocês querem comprar, né? O terceiro fator é justamente o preço de outros bens, tá certo? Porque vocês têm que pensar o seguinte, o meu limite é o limite da minha renda, tá? Dentro desse limite, eu vou ter N possibilidades para fazer compras com essa minha renda. Então, dentro desse limite, eu vou poder fazer escolhas, tá? E quando você faz escolhas, você vai deixando, né, de comprar um para comprar o outro, né? Você pensa, não, eu não vou comprar eu não vou comprar a passagem do cruzeiro, eu vou comprar uma televisão nova, né? Uma televisão que pega internet, que é 8K, não sei o que mais lá. Bom, enfim, a relação do preço de outros bens é justamente o que a gente colocou aqui, né? Os preços dos outros bens que a pessoa consome, ela influencia na demanda. Porque ao gastar mais com os outros bens, sobra menos para gastar
com outro. Por exemplo, quando a gente tem um aumento no preço do arroz ou do óleo, isso vai influenciar também no preço na demanda pela batata. Por quê? Porque o arroz eu tenho que comprar, o arroz eu tenho que ter, porque é o que eu me alimento, é com o que eu me alimento, é com arroz, é com a carne, é com o óleo, que é o que eu vou fazer. E como eu estou tirando mais dinheiro daquela minha renda para comprar o arroz, né? Eu vou ter que tirar de outro lugar. Eu vou ter que deixar de comprar. Então, eu não vou comprar salada, eu vou comprar só o básico. Então, quando eu tenho mais renda, aí sim, então eu vou comprar salada, eu vou comprar o arroz. Mas quando as coisas, como está agora, pessoal, agora que a gente está numa inflação alta, que os preços estão aumentando, né? Eu acho que você já deve ter sentido isso, que vocês estão vendo que está aumentando o preço de várias coisas, vários produtos, vocês vão deixando de consumir certas coisas, né? Então, vocês vão fazendo escolhas justamente por isso, porque vocês pensam no principal, para poder, né, ter aquilo dali, aquele que é realmente essencial e já dispensa, né, já coloca de lado aqueles outros bens, aqueles outros produtos que você tinha costume de consumir e não consome mais. Por exemplo, vocês estão vendo que está aumentando o preço das coisas, está aumentando o preço de tudo, certo? Mas só que tem coisas que eu já costumo comer, já costumo consumir. Pois bem, e estou vendo que o preço das coisas estão caro, né? Eu compro os produtos que eu faço meu sanduíche. Então, eu compro o pão de forma, eu compro o queijo, eu compro o presunto. E eu costumava comprar também, sabe o quê? O ketchup, a maionese. Mas só que, para eu poder fechar o meu caixa, né, para eu poder fechar a quantidade de dinheiro que eu vou gastar, eu não vai dar mais para me comprar o ketchup, não vai dar mais para me comprar a maionese, né? Porque senão eu não vou ter como comprar o queijo, o presunto e o pão. Vocês entenderam? Então é assim, se eu tenho R$ 10 para comprar esses produtos, que antigamente eu comprava todos eles, todos os 5, né? E se com esses mesmos R$ 10 eu não compro os 5, não consigo comprar os 5 produtos, então eu vou ter que fazer escolha, vou ter que deixar de lado alguns produtos para comprar o que realmente eu preciso, tá certo? Então, a relação do preço de outros produtos é mais ou menos nesse sentido, certo? Bom, outra coisa que influencia na demanda, pessoal, é o gosto e a preferência do consumidor. Então, essa preferência, esse gosto, né, que realmente o que faz com que o consumidor ele escolha, né, determinadas quantidades, né, que ele vai colocar ali no carrinho dele, na cesta dele. Então, são escolhas que são influenciadas por conta da preferência mesmo, ou até mesmo do gosto que ele tem, dos preços, né, do bem. E essa cesta, né, esse carrinho, é formada no sentido de maximizar a sua satisfação com o mínimo de gasto. Ou seja, adquirir o máximo de produtos gastando o mínimo possível. Entretanto, os gostos, eles são limitados pela renda do consumidor. Estão vendo que sempre a renda é o limite até mesmo da preferência e do gosto. Não é verdade? Professora, então você deixou de comprar o ketchup e a maionese por conta da renda, certo? Mas eu poderia também, sabe fazer o quê? Em vez de comprar um queijo, que eu já tenho o costume de comprar, ou até mesmo o presunto, né? Que eu já tenho o costume de comprar, por que eu não compro, né? Pensando assim, então eu vou comprar o presunto, o apresuntado, que é mais barato, para poder ter o dinheiro para comprar o ketchup, por exemplo, né? Então, questões de gosto, porque eu gosto de comer meu sanduíche com ketchup e não pode faltar. Então, é a questão de gosto, questão de preferência, tá certo? Então, deve ficar claro para a gente que a utilidade do bem ela é diferente de pessoa para pessoa. Tem pessoas que é essencial, né, ter determinados produtos e a gente chega assim, olha, meu Deus, isso aqui para mim já não é essencial, já não é uma necessidade, não é uma coisa que realmente eu preciso, senão eu vou morrer se eu não tiver isso aqui, né? Então, uma pessoa ela pode preferir um suco a um refrigerante, ou refrigerante, né, a um suco, por exemplo.
Ou nem refrigerante, nem suco, só água mesmo. Então, vai tudo da preferência e do gosto. Bom, e passando para a gente entender um pouco melhor, né, dessas questões dos bens, dos produtos, das escolhas, os fatores que vão influenciar aí a teoria da demanda, alguns bens eles são consumidos juntamente com outros bens para gerar satisfação, né, para as pessoas. Que foi o caso lá que eu disse para vocês, do ketchup, né? O ketchup, ele é para mim, né, ele é um bem que ele é complementar, porque ele vai complementar aquele meu sanduíche. Do mesmo jeito, é o exemplo que eu coloquei aqui para vocês, né, que são o pão com a manteiga, o feijão com o arroz. Então, esses produtos, eles são chamados de produtos complementares. O produto, o bem é o pãozinho, né, o produto é o pão, e o produto complementar é a manteiga. O produto principal é o arroz e o complementar o feijão, não é verdade? Do sanduíche, né? O pão com queijo é o principal e o ketchup é complementar. Então, essa sensação de satisfação do consumidor, né, de consumir esses dois produtos juntos, ele depende dos hábitos das pessoas. Ah, tem pessoas que não têm o hábito nem de comer manteiga, na verdade, então compra só o pãozinho mesmo. E tudo isso vai também dos hábitos de consumo do cliente, do consumidor, das pessoas, tá bom? E outros bens que eles podem também ser substituídos no consumo e também que geram satisfação igual ou semelhante para o consumidor, a gente chama ele de produtos substitutos, tá bom? Então, ou bens complementares, que é o caso aqui, ó, como vocês podem ver, né, da manteiga e da margarina. A manteiga, meu filho, se você pegar ver uma manteiga, aquela da Itacolomi, meu filho, é quase 15 conto, não tem quem compre, né? Mas uma manteigazinha, a Primor, aquela mais baratinha, né? É o quê? Não é R$ 5, não é verdade? A margarina, né? Porque tem a margarina e tem a manteiga, né? Tem diferença, certo? Tem diferença até mesmo na quantidade de gordura, né? Mas, enfim, são produtos. A margarina, ela pode substituir a manteiga e a manteiga pode substituir a margarina, tá bom? Então, esses produtos, eles são chamados de produtos substitutos. E, nesse caso, o consumidor ele pode deixar de consumir um para consumir o outro, tá bom? Então, depende também dos hábitos das pessoas. Tem outros produtos que podem também substituir a manteiga, né? A pessoa já substituiu a manteiga pela margarina, mas pode substituir ainda pelo requeijão, pode substituir pela geleia, né? Aí vai depender de quê? Dos hábitos. Mas é importante que vocês entendam que da existência desses bens complementares, que é um que vai complementar o outro, e dos bens substitutos, que é um que vai substituir o outro. Bom, e especificando melhor, né, a explicação da demanda, da teoria da demanda, dessa teoria do consumidor, vocês precisam entender uma regra básica, que é a regra da procura. A regra da procura é justamente aquela que, quanto maior for o preço, tá? Quanto maior for o preço do produto, menor será a quantidade vendida ou comercializada. Então, que vocês entendam isso. Então, quanto maior o preço do produto, menor será o consumo, menor será a procura. Eu vou explicar aqui para vocês como é que acontece isso, tá? Então, até coloquei aqui a descrição do exemplo, né, de uma televisão. Então, vamos pensar aqui na televisão, né? Não importa a marca, se é Sony, se é Samsung, se é Panasonic, se é... O que mais, pessoal, que tem aí de televisão? Essas marcas aí que tem mesmo, né? Mas que só existe uma única peça em uma única loja na cidade, né, que a gente mora. Então, existe previsão de chegada de novas unidades dessa TV. Nessa cidade, várias pessoas estão dispostas a comprar a TV. Por quanto a loja irá vender? Vocês têm noção? Pelo preço que quiser, não acham?
Por quê? O que acontece? Se só tem uma unidade, se tem um bocado de gente para comprar, então a pessoa que está vendendo, meu amigo, pode botar o preço que ela quiser, né? Agora vamos ver a outra situação. Agora vamos inverter essa situação em que existe mais televisão no estoque que o número de pessoas que estão interessadas nessa televisão. Então, a loja, ela determinará o preço como quiser novamente? Não, não vai poder fazer isso. Porque existe muitas unidades à disposição do consumidor. Ou seja, a quantidade de produtos ela é bem maior do que a quantidade de pessoas que está disposta a consumir. Vocês entenderam? Então, isso é o que vai explicar a curva da procura, do que se procura. Ou seja, quanto maior for o preço, né? Maior for o preço praticado, menor vai ser a quantidade vendida. Porque as pessoas não vão estar interessadas, né, em produtos com preços muito altos, teoricamente. Bom, a curva da oferta, ela apresenta a relação entre a quantidade do bem produzido pelas empresas e seus preços, né? Então, do que trata a oferta? A oferta, pessoal, é justamente o que está se produzindo, o que vai se ofertar para os consumidores. E isso parte da teoria da produção, ok? Então, a oferta ela vai descrever o comportamento dos produtos. Agora, é o inverso da teoria da demanda, tá? Agora, a gente está na teoria da produção, a gente vai entender o lado da produção, de quem produz, de quem oferta o bem, o serviço, tá certo? Então, vamos lá. A oferta ela descreve o comportamento do consumidor, do produtor ou dos vendedores, né? Mostrando o quanto estariam dispostos a vender a um determinado preço. Em outras palavras, mostra o comportamento do produtor, mostra o comportamento das empresas no mercado, tá bom? Então, aqui a gente vai ver o lado de quem vende, tá certo? A gente já viu o lado de quem consome, não já? Agora a gente vai ver o lado de quem vende, de quem oferta o produto. Ao comparar, né, o comportamento dos produtores, né, das empresas, das ofertas, com o comportamento do consumidor, a gente nota que eles são diferentes em relação aos preços altos, não é? Os preços altos, eles desestimulam os consumidores. E os preços altos, eles fazem estimular os vendedores. Então, quando o preço está alto, o consumidor ele não quer comprar. Mas quando o preço está alto, os vendedores eles querem fazer o quê? Querem vender, né? Para poder ter mais lucro, para vender, ganhar mais, não é verdade? Então, quanto maior o preço, maior vai ser a quantidade ofertada. Quanto maior o preço, vai ser a quantidade que eles vão querer vender, né? Essa é a teoria da produção. Tá certo? Então, os vendedores, quanto mais caro tiver, mais eles vão querer vender. Bom, e para produzir, as empresas elas têm os fatores de produção para criar os bens e os serviços que vão ser vendidos no mercado. Os fatores de produção, eles são aqueles elementos que são transformados durante o processo de produção. Eles são classificados aí em 3 categorias, como vocês estão vendo, tá? Trabalho, capital e recursos naturais. O trabalho, que é formado justamente pelas pessoas, pelos funcionários, por quem realmente vai colocar a mão na massa para produzir esses produtos, esses serviços, enfim. Inclui aí operários, gerentes, auxiliares. Então, é a força mesmo da mão de obra. É a mão de obra, são as pessoas, tá? E o capital? Ele é formado por máquinas, equipamentos, instalações, o próprio dinheiro, né, que vai ser necessário para poder gerar todos os outros elementos. E temos os recursos naturais, que são formados pela terra, pela água, pelas matérias-primas, porque tudo que a gente vai produzir, a gente precisa de algum material para poder transformar e, obviamente, ter um produto para ser vendido, para ser ofertado, né? Enfim. A curva da oferta, né? A gente viu aí, né, quando a gente estava vendo a teoria da demanda, a gente viu, certo? Que os consumidores, eles sempre buscam o quê? Menores preços, tá?
Bom, assim os produtos que são escassos, eles tendem a se valorizar mais do que aqueles que estão em abundância no mercado, não é verdade? Então, quando tem muito produto, tem produto demais, o que é que acontece, né? Tem muito produto e poucas pessoas para consumir, né? Então, vai ter que acontecer alguma coisa. E do mesmo jeito, são aqueles produtos que estão escassos, que é o caso da televisão lá, vocês lembram? Eu mostrei agora há pouco para vocês. Ah, a televisão só tinha uma. Ó, o lojista ele vai poder fazer o que ele quiser, né, com essa televisão, né? Vender ao preço que ele quiser. Não é verdade? Então, ó, a oferta de um determinado produto é determinada pelas várias quantidades que os produtores eles estão dispostos e aptos, né? Aptos a oferecer no mercado, em função de vários níveis possíveis de preço em um determinado período. Logo, a gente cria aí um choque de interesse, que os consumidores eles querendo o preço mais baixo e as empresas querendo o preço mais alto, né? E o livre mercado é isso, essa relação, justamente esse choque de interesse, onde a gente tem do lado os consumidores e do outro as empresas. Os consumidores querendo preço mais baixo e as empresas querendo preços mais altos, né? E aí a gente tem, no caso, essa relação, esse choque de interesse. A gente tem que observar também, pessoal, a seguinte situação, tá? Se uma empresa está trabalhando em um determinado nível de preço e quer fabricar mais produtos e lançar no mercado, o risco está em forçar o seu próprio preço para baixo, que é para poder os consumidores eles conhecerem esse produto, né? Começar a adquirir esses produtos e a empresa ela tem um retorno. Portanto, toda produção ela tem que ser lançada no mercado de forma controlada, e a gente sabe que isso é feito muito bem pela equipe de marketing, né? E ela já entende essas variáveis. Então, essa forma controlada, né, para que a própria empresa ela não sofra prejuízos com isso, tá bom? E a nossa aula, vamos só terminar aqui a curva da oferta, certo? E tá terminando. Bom, e para avaliar esses níveis de preço e aceitação de seus produtos, a economia estuda a variação da quantidade ofertada em função da variação do preço praticado. Então, a gente pode dizer que a quantidade que se oferta, ela depende diretamente do preço. Porque o que acontece? Quanto maior forem os preços, maior será a quantidade ofertada, porque é uma relação que se tá, o produto está alto, né? O preço está alto, então eu vou produzir mais que é para poder eu vender mais, não é verdade? Mas só que, lógico, vai ter outros fatores, porque nem todo mundo consegue produzir, né, a quantidade que se quer. Por conta de quê? Por conta dos fatores que vão influenciar essas quantidades, que é o capital, que os recursos humanos, né, as pessoas, o trabalho e os recursos naturais. Então, esses três fatores, eles vão limitar a oferta, tá bom? Então, é isso que acontece com o inverso, né? Com a oferta na curva da oferta. Beleza, pessoal? Então, nossa aulinha foi essa. Eu já botei a apostila para vocês aí, tá? Para vocês fazerem leitura. E durante a semana que vem a gente vai conversando aí para fazer as postagens para vocês, tá bom? Então é isso, pessoal. Beijo e até a próxima aula. Tchau! Professor,